Sejam todos muito bem-vindos ao E aí Pode, um podcast onde confrontamos pontos de vista, discutimos as diferenças e seguimos as nossas vidas, porque temos e respeitamos o livre arbítrio. E aí, pode? Pode. Aqui tudo pode. A sua opinião, a minha opinião, a opinião de um monte de gente que tá. Viver até 100 anos pode? Com saúde, pode. Eu acho, só acho. Vamos descobrir isso. Por que você tá me perguntando isso? Porque a gente trouxe convidados pra dizer isso pra gente. Ah, tá, entendi. Eu tinha até esquecido. Eu tinha esquecido que a gente tinha convidados aqui na mesa. Vou apresentar, posso? Apresenta aí, faz favor. Comece, faça as honras. Temos aqui hoje Magda Brito, ela que é psicóloga, especialista em transtorno alimentar e obesidade, atua há 12 anos na área e psico-oncologia. A gente vai associar a Magda a o outro convidado, mas é depois. E uma parte muito importante que eu quero trazer aqui pra vocês. Ela é capricorniana. Já sabem tudo sobre mim. Nata e canguinha, segundo ela. Ela é muito mão de vaca. Seja bem-vinda, Não me perguntou Magda. se eu sabia o que era canguinha. Eu disse, só quem é canguinha sabe o que canguinha significa. Porque ela não é baiana, né? Então temos que reforçar isso também. Mas todo mundo que é canguinha sabe o que é canguinha. Então eu sei com propriedade. Sabe com propriedade o que é canguinha. Seja bem-vinda, viu, Magda? É um prazer estar recebendo você aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Para alinhar esse bate-papo da gente, a gente também trouxe um convidado que eu acho que vai fazer toda a diferença aqui, tá? Porque ele é taurino. Ele é taurino. Ele já chegou comendo na mesa toda. Pois é. Chesman Carneiro, muito bem-vindo. Nutricionista oncológico. Como eu disse, taurino, não sei como é que ele consegue fazer nutrição sendo taurino. A gente vai falar disso um pouquinho. Né? Ele é determinado, adora comer bem e viver os momentos de uma forma intensa. Seja bem-vindo, gente. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos conversar, vamos falar sobre isso. Vamos bater um papo. Hoje a gente vai falar da Zona Azul, mas não é aquela Zona Azul que você tem aí no estacionamento da prefeitura. Que paga caríssimo. Salvador. Que paga caríssimo. Não é esse absurdo, não. A gente vai falar de outra Zona Azul. Você já assistiu? Já assisti. Documentário? Já assisti. Fala aí pro pessoal. Como viver 100 anos, tá na Netflix. Não gosto de fazer propaganda, mas é necessária essa propaganda. Na Netflix. É propaganda do bem. Do bem, né? Como viver 100 anos, um documentário maravilhoso. Exatamente. Onde O que aquele rapaz é que eu não sei direito? Ele é um cientista, um pesquisador do National Geographic, que rodou pelo mundo durante muito tempo estudando o comportamento humano. E aí ele pegou dados estatísticos de onde as pessoas viviam por mais tempo. E ele foi para esses lugares estudar o que elas faziam para ter uma melhor qualidade de vida e uma idade mais avançada com aquela condição. Exatamente. Já trouxe toda a explicação. É isso aí. Ele viajou o mundo para saber por que as pessoas desses lugares... A gente vai jogar essa realidade que ele trouxe para o documentário, para esses dois profissionais maravilhosos, trazerem um ponto de vista, tanto profissional como pessoal, desse documentário, que, assim, é maravilhoso, viu? Assistam. Eu não sou muito fã de documentário, não é fã, assistiu. Mas eu gostei, assim, porque a gente percebe que qualquer comportamento pequenininho pode fazer a diferença a longo prazo. Exatamente. Né? E sendo feito de pouquinho em pouquinho, todos os dias, principalmente os positivos, a gente vai ter bons resultados aí de qualidade de vida. Eu fiquei muito empolgada quando vocês me contaram que era pra gente falar do documentário, porque ele é realmente apaixonante. Eu tenho 22 anos de formação estudando muitas coisas. O documentário reúne quase tudo que a gente pode falar. Por exemplo, ele fala da importância da socialização para a saúde, né? Conexão de ter um parceiro, alguém que te quer bem, alguém que te faça companhia, tá entrosado num grupo, na sua comunidade, viver socialmente com as pessoas. Compartilhar, né, os momentos com as pessoas. O isolamento é nocivo, né? Então, percebe que tudo que você falou aí são hábitos pequenininhos? Hábitos pequenos. É isso que quando eu assisti, cheguei a essa conclusão. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente vai, sobe e desce... Mas é tão básico que é o simples. É o simples. Que passa despercebido na nossa vida cotidiana enlouquecida, né? Principalmente a alimentação, né, não, Chess? Principalmente a alimentação. A gente tem o hábito, né, de comer e não observar o que a gente está comendo, né? Não observar a importância daquilo desde quando esse alimento seja produzido até o momento em que ele chega na nossa mesa e depois, né, o quanto ele vai repercutir. E nesse documentário, inclusive, é falado muito sobre isso. Né, ele chega aí, por exemplo, na região do Mediterrâneo, onde a gente tem ali uma característica muito forte sobre comportamento e também sobre alimentação. E
A dieta mediterrânea, o estilo de vida mediterrâneo traz exatamente isso. É de você conhecer o alimento que você está comendo desde quando ele é plantado até chegar no prato e respeitar esse alimento, né? Respeitar todo aquele momento, respeitar a produção. Enfim, é fantástico. Que vai levar o que Magda falou. Exatamente. Que é quando a gente une as pessoas que a gente gosta, tá ali. Pra colher, pra plantar, pra fazer enfim, pra fazer. essas etapas da alimentação. A comida, ela é afetividade, Sim, né? sim. Desde o seio materno, desde que você nasceu, a sua mãe te nutriu através do primeiro vínculo e do primeiro alimento. Exatamente. Então a gente tem essa associação entre comer e o acolhimento. Quem não lembra daquela casa da avó, de uma mesa farta? cheiro. A comida Nossa. típica, né? Comida afetiva. Quem não tem? Sim. Aquelas comidas que se lembra com muito carinho, né? Você tem aí uma comida afetiva? Ah, eu tenho, gente. Não, vou falar pra vocês. Farinha láctea. Ele foi Nossa. lá. Você viu que ele foi Ele lá? sentiu o sabor. Muita Vocês gente viram vai que falar, as comidas nossa, afetivas. farinha láctea, não sei o que, gente. Mas é isso, comida afetiva é sobre isso, A minha né? comida afetiva é abacate com café. Ai. Com café, vocês estão Minha avó precisava de bastante afeto pra gostar dessa Não, comida. isso aí Quem não. te ofereceu isso, carregava no Meu afeto, não pai, era no paladar. Ele Você, dizia, Cris? você vai ter que amar isso. Então, Então, cuscuz você traz bem. eu né? amo cuscuz, mas feijão de meu pai é uma coisa que Com me... ovo em cima, com zoiudo. Feijão com ovo é minha comida preferida. É. Cuscuz nem é polêmico, porque cuscuz é melhor que muita gente. Só É. que Com Exatamente. certeza. Uma não baiana falando tem uma isso. camiseta É pra conformar. É Uma pra não confirmar. nordestina. Cuscuz é melhor que muita gente, então ele é comida afetiva Então, de gente, muita cuscuz gente. tá Mas- aprovado. Tá viu? aprovado, pô. Magda, por favor. Pra quem não come, eu aprendi, eu vim pra Bahia, fui comprar uma cuscuzeira pra ver como é que o povo faz isso, que eu nunca tive esse tipo de panela. Era uma panela super simples e faz a comida mais Tudo deliciosa. simples, né? Você pode comer de manhã, cuscuz com ovo, recomendo. Mas Agora, só gente, feijão- inclusive, eu queria trazer um adendo aqui, isso que Magda falou. Eu uso cuscuzeira até pra esquentar arroz, tá? Eu não... Pois é, não, versátil. Eu boto de Sabe o tudo quê? naquela cuscuzeira. Ó, os legumes no vapor. Exatamente. Fica delicioso. Enfim, multiuso. Mas né? na área Ficou temos também. faltando a comida de mar. É, isso que a gente quer ouvir. A minha comida afetiva é brigadeiro. Não tem Entendi. jeito. Brigadeiro de colher. Nossa. Aquela hora que você precisa. O brigadeiro é um companheiro sensacional. Tá, Mas temos uma psicóloga aqui reforçando a importância do brigadeiro na vida das tem pessoas. dia que só brigadeiro resolve alguma coisa, né? Mas Mas a psicóloga falou, então o brigadeiro pode. Mas é muito importante pensar a relação que você tem com o alimento, né? Porque o que a gente mais tem, as pessoas associando a comida como uma forma de prazer mais básica e primordial, né? Quem tá estressado, para numa farmácia, compra um chocolate e compra um Kit Kat por R$1,99. É uma via de prazer vou rápido, nessa farmácia, fácil e tá barato. Mas aí a gente chega na patologia em começar a suprir tudo com a comida, né? Briguei com meu marido, comida. Tive um dia ruim no trabalho, eu mereço esse sanduíche, eu mereço esse fast food. Então a gente começa a associar a comida a uma coisa que não é compatível com o nosso tema de hoje da longevidade, né? Viver até 100 anos. Você consegue entender quando o paciente chega, ele chega pra você antes de estar nessa etapa de tudo associar a comida e você conseguir brecar um pouco isso? Sim, a primeira coisa que a gente vai perguntar é que relação você mantém com o alimento, né? Que papel a comida ocupa na sua vida. Porque aí temos nutricionistas aí brilhantes, você pega um nutricionista incrível, cria um protocolo, uma dieta perfeita para o paciente. Depois de 30 dias o paciente não volta porque ele não seguiu. Porque ele não estava pronto para aquilo. Você está colocando o paciente numa restrição que ele não dá conta. Quando é que ele dá conta? Quando ele está emocionalmente suportado. Né? A gente conhece gente que perdeu 20, 30 quilos. Por que essa pessoa em dado momento deu certo e em vários outros não? Você tem profissionais brilhantes com uma boa prescrição, mas se você não tiver com a vida arrumada, seu relacionamento, seu trabalho, a sua afetividade, a socialização, todos os outros aspectos, provavelmente esse desequilíbrio vai tender para a comida. E é muito difícil É seguir. importante isso que Magda trouxe. E assim, eu quero trazer dois tópicos, né, sobre isso. Um é que o excesso não vai trazer bons resultados, né, principalmente longevidade. Inclusive porque no próprio documentário fala-se muito sobre o controle calórico. Né, o controle calórico, o controle de calorias que se come, não necessariamente o controle de alimentos. Né, existe a restrição calórica, existe a restrição alimentar, que são coisas diferentes. Então, o controle calórico é importante pra gente ter longevidade. Comer aquilo que a gente de fato necessita em termos de energia, né? Caloria, a gente tá falando de energia. E, falando sobre essa perspectiva do profissional, de fato nós temos profissionais, né, profissionais nutricionistas, colegas, que são excelentes, né, nesse processo. E é importante a gente ter a capacidade de identificar a fase em que essa pessoa está. Né? Eu, como nutricionista oncológico, por exemplo, nutricionista oncológico que cuida de pessoas que estão tratando de câncer, ou que trataram de câncer, enfim, ou que querem prevenir, a gente tem que saber, né? Eu tenho que saber, basicamente,
em que fase aquela pessoa está não só do tratamento, mas emocionalmente em que fase aquela pessoa está do tratamento. Porque nem sempre vai caber todo aquele conteúdo técnico naquela É fase. isso, como você falou, existem muitos nutricionistas bons tecnicamente, né? Mas quando a gente fala de afetividade, a gente deixa para o momento, não para a comida. Né? Então, para o paciente ter consciência disso, você precisa ter a sensibilidade de perceber qual é o momento que ele está vivendo, e essa conexão entre corpo e mente é a melhor coisa do mundo, né? Porque quando você conecta a parte biológica com a parte mental, você entende que o momento chega naquele momento. Quando Pra mim conecta. são coisas que tem que trabalhar juntas, Isso, né? não tem Tanto a pessoa na fase de prevenção, quanto a pessoa em fase de tratamento, ela tem que ter o acompanhamento psicológico e o acompanhamento de forma física, que aí entra um nutricionista nessa área. E outros profissionais também, acho que vale a pena. Sim. A gente fala muito desse trabalho que a gente faz em parceria, né? O próprio documentário também a gente observa isso. Eu tô trazendo do documentário porque ele traz exatamente esses aspectos, né? Da atividade física, né? De estar ali em comunhão, de ter outras pessoas, de fazer esse cuidado integrado. Então isso é muito importante pra gente ter longevidade, pra gente chegar. É importante a gente falar que o documentário, ele fala exatamente isso, as zonas azuis, né? Sim, Blue zones, na verdade, que ele é em inglês. Que são regiões do mundo onde as pessoas têm esses comportamentos que levam até essa longevidade. A gente vai falar mais dele, né? Vai falar mais agora, eu quero Não saber tem o jeito de seguinte. não dar spoiler, né? Não tem Não jeito. tem como. Ô, Magda, eu vi aqui que você é especialista em transtorno alimentar. Né? Você cuida de pessoas assim. A gente fala de obesidade, a pessoa que come muito, mas existe o transtorno também da pessoa que não come. Sim, a gente fala de transtorno alimentar, você logo imagina a obesidade, mas ela é só um dos, né? Um transtorno muito comum hoje em dia, que a gente não percebe e até vai pelo caminho do comer saudável, é a ortorexia, Sim. que é a mania de comer saudável. Quando a pessoa cria tantas restrições, Isso é. aquele Tem. protocolo. Isso é uma doença, uma patologia. Ela só come comida saudável, só come comida orgânica, né? É óbvio que o orgânico, que o saudável, que o preservado é melhor para sua saúde, mas você vai a uma festa, tem momentos em que você precisa se permitir. Isso acaba entrando na via da neurose e vira uma patologia, né? A pessoa às vezes não come comida que foi preparada por outra pessoa, porque ela não sabe Sim. se colocou algum componente químico, alguma outra coisa. E isso vai gerando restrições, né, ao longo do caminho. Então, a ortorexia é um deles. A vigorexia, que é a mania de músculo, quando você vê aquela pessoa muito saudável, talvez ela tenha um transtorno chamado dismorfia corporal, que ela já nem se enxerga, ela precisa de mais músculos e mais músculos. Então, essa pessoa aparentemente, fisicamente está saudável, mas do ponto de vista da saúde mental, ela pode estar muito adoecida. Então, são alertas Nossa, que a gente precisa ver. O nosso corpo funciona através do equilíbrio. Sim. Então, nada para cima e nada para baixo. Então, Todo excesso esconde uma falta. Essa é uma frase sensacional. A gente tem um amigo que é chefe de cozinha, que ele Isso, falou eu ia falar que, isso. ele falou que ele cozinhava num restaurante lá no Rio, de alto padrão, motel na verdade, e Natalie Portman, eu acho, Eu não sei o que nome. foi pra esse hotel, e tudo que eles faziam, Ela é tinha vegana, ela né? é vegana, e além de ser vegana, tinha que saber a origem, se não tava desmatando nada, se não tava prejudicando ninguém. Uma dieta super restrita, que foi a maior dificuldade da vida dele, preparar alimentos pra ela por conta disso. Que tinha que pegar a história, inclusive, A né? história Saber de do onde veio alimento. aquela comida. Imagine, você saber se não desmatou alguma área, se não foi de tráfico de pessoas, de tráfico de gente trabalhando de forma escrava. Tudo isso é importante, Sim, você mas fala ela de- chegou num Num ponto nível. que tem que Desequilibrou, mostrar né? pra ela tudo. Você Um percebe? adoecimento, né? Porque em algum momento, aposto que Chesman tem uma dieta saudável, mas se a gente sair numa sexta-noite e for para um barzinho, você vai comer o que tem numa oportunidade de modo regulado. Eu sempre digo para os pacientes que o caminho para a dieta, para não tirar a tirania alimentar, né? A gente chama de tirania alimentar, essa coisa de não pode glúten, não pode aquilo. Então, vou vilanizando o alimento, né? Tem um monte de monstro aí na comida. Na mesa tem um montão de Pão, monstro. tadinho. Eu amo pão, gente. Eu amo pão, hein? E entre os próprios nutricionistas isso vai ser polêmico. Então, eu nem vou entrar aqui pra gente não gerar muita polêmica. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu quero defender o pãozinho, eu quero Quem entender. quiser Diga que o pão é lute. maravilhoso, você vai a um outro nutricionista, ele põe o pão como bandido, assassino, psicopata, né? Que vai matar você. A gente tá vilanizando e criando uma tirania alimentar. Pra gente não viver nisso, eu sempre digo pras pessoas que é muito saudável você manter um equilíbrio que eu chamo de 80-20, né? Se 20% do tempo você escorregou,
Vou. Então você faz ao longo da semana Fala muito 21 sobre isso. refeições. Tabula lá, 4 refeições não foram tão perfeitas como eu gostaria, mas as outras todas, 17, 18, foram exatamente o que eu queria seguir. Não criei uma tirania, eu tenho uma flexibilidade. Isso tem muito mais chance de ser sustentável a longo prazo do que você fracassar na primeira Eu esquina. tenho uma frase que 80-20. resume isso. Você é o que você faz mais. Então, tudo que a gente repete, a gente Perfeito. acaba se tornando aquilo. Então, a representação disso que você falou, eu acho que se resume nessa frase. E isso é extremamente importante, você ter esse conhecimento do que é esse 80-20 pra você, né? Porque muitas vezes os 80-20 que é pra mim não é o 80-20 que é pra Mel, porque são estilos de vida, são pessoas completamente diferentes. Então, saber disso é extremamente importante. A gente sempre trabalha orientando as pessoas também pra buscar esse conhecimento, né? De si, entender o que pra ela faz sentido, o que não faz sentido, o que é importante, Mas, o que não é. amigo, 80 e 20 não é matemática? Só pra eu entender, Não, assim, como é que a 80 gente consegue eu buguei aqui individualizar agora. isso? Vamos lá. Só pra explica isso Tá daqui. ocupada no meu 80-20. Boa! Eu posso fazer também? Pode. Eu sempre quis. Todo mundo bateu? Pode. Ó, Sim, me explique. Explica o sininho pra mim. Não, deixa ele terminar, porque senão a linha de raciocínio dele. vai embora que eu Vá. viajo. O 80-20 é matemático, claro, Sim, 80%, sim. 20%. Isso. Mas o que eu tô falando do 80-20 é qualitativamente. Entendi. Entendeu? Entendi. O qualitativo Se nos pode ser meus diferente. 20% eu comer só Big Mac, Né? Aí a gente já tem que avaliar, porque Aí esses existe 20 um é matemático, risco. 40. Né? Aí a gente tem que pensar, porque às vezes Entendi. esse 20 Tá vendo? qualitativamente pode pesar como se fosse 60. você tá vendo como é 20 importante numa dieta esclarecer? low carb pode ser uma batata, uma mandioca ou pode ser um Big Mac. Isso é muito Faz diferença no Então 20 isso também. é importante, a individualidade, olhar para o indivíduo é muito importante para a gente poder ter essa matemática de uma forma equilibrada, de fato. Sim, né? foi boa a explicação, viu? Vamos explicar o sininho. Explica o Sininho? sininho. O sininho, Magda, é porque Chesman já conhece. É quando É a a gente... campainha, na verdade, né? É. Quando a gente entra em alguma divergência. Aqui, o podcast é que todo mundo tá certo ou errado. Ou ninguém tá certo e ninguém tá errado. Então, a gente tem pontos de vista diferentes. Mas quando a gente discorda, a gente bate para poder a gente entender Explica, o ponto de discordou. vista do outro. Bateu, explica. Ou quando a gente chega a um ponto de vista, tipo, todo mundo pensa a mesma coisa e deu tudo certo, a gente Comemora. Bate, comemorar. Entendi. comemora. Aí você fica à na vontade. campainha. Vou esperar pro próximo sinal, Ou se a então. pessoa estiver falando demais também, aí você a gente dá o isso é pra sininho mim, pra pra dar mim. vez. Eu tô tentando me controlar, tá? Mas eu quero já puxar uma outra parte do documentário, que como vocês estão falando de excesso e falta, sobre atividade física, né? Sim. Alimentação e atividade física, eles estão bem juntinhos. E aí no documentário eu achei tão bonitinho, porque assim, como eles são bem idosos, aí eles fazem todas as atividades deles, assim, diariamente. E se eu fizer metade, a coluna trava. Então, eu não tô conseguindo me agachar direito como eles, não. São com os idosos de 80, 90. E eles fazem tudo se agachando, né? No processo de levantar Tem e... lugares que não tem nem cadeira dentro de casa. A É, cama é, também no chão, tudo né? no chão. Exato. Imagina, 80 anos você sentando no chão. Isso é no diário, é no cotidiano deles. Eles não vão à academia, eles não fazem, não demandam um tempo do dia para fazer atividade física. Eles simplesmente vivem. É o que eu digo assim, a gente sempre fala para as pessoas, né, enquanto profissional, existe atividade física, existe treinamento físico. Né, qual a grande diferença de um pro outro? A atividade física é toda a atividade que você faz com o seu corpo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Inclusive, levantar um copo de cerveja. Só pra registrar aqui. Meu Deus! Eu vou levantar meu copo. Meu Deus! Não. A gente levanta o copo d'água. Levanta aqui, É ó. o mesmo Ó. treinamento, se levantar água. E aí, assim, o treinamento físico é aquilo que é programado, né? Então, ir para a academia é uma programação. Ocidentalmente, isso é mais comum. No Oriente, na região oriental do planeta, eles têm a atividade física como algo muito mais presente. Então, eles realmente fazem agachamento, porque do comum, Sim. né? De levantar da cama, a cama é no chão, levantar da cama. Em alguns lugares, por exemplo, na China, os vasos sanitários são no chão. Então, eles ainda Acocorado, utilizam né? de cócoras que, anatomicamente, é a posição mais ideal. Então, assim, eles têm esse costume da atividade física durante toda a vida. Por isso que eu digo para as pessoas sempre, vai pro shopping, beleza, sobe a escada. Mas a gente faz o quê? Vai pra escada rolante. Ou vai pro elevador, ou desce a escada.
Isso é atividade física. Então, fazer isso cotidianamente nos leva a uma velhice, né? A uma terceira idade muito mais ativa, com muito mais capacidade de levantar, de andar, de proatividade, prontidão. Tirando que a atividade física, né? Faz Eu quero saber isso. Como é pra você? Eu ia no caso do chegar paciente exatamente- que não, tipo, Magda, Não vou fazer. gosto, mas você tá vindo ali porque ele precisa, tanto na questão de pra emagrecer, quanto pra pegar uma massa também. Então, a atividade física é atitude e comportamento também, né? A gente tem estudos que cientificamente comprovam que as pessoas ativas corporalmente têm mais saúde mental, porque você libera endorfina, dopamina, serotonina, praticando atividade física. Ela é prescrita por médicos como tratamento para depressão. Só que escolher fazer atividade física é uma atitude. E a coisa mais comum é os pacientes dizerem assim, não gosto. Eu digo, é porque você experimentou pouco. É igual fruta. Já conheci alguém que disse, você não gosta de fruta? São sei lá quantos milhões Pois de frutas. é. Se eu não gosto de fruta, É muito uva é genérico. diferente do Nenhuma morango, é que é diferente do genérico. melão, que é diferente da Pois manga. é. Quem diz que não gosta de fruta, porque não experimentou? Atividade física. Hoje em dia você tem um beach tênis que tá na moda, que tem entrosamento, você tem tênis, tem corrida. Geralmente as Tem pessoas se altinha. referem à atividade. Um baba, né? Como se diz aqui na Bahia, um bom baba é pura socialização. Os Você casais vai suar, brigam vai. muito por causa desse baba. baba. Né? O baba é polêmico. baba é Vamos entrar na polêmica. Então escolham outra, por favor. Qualquer outra atividade física, mas a sensação. Mas é engraçado, por que os casais brigam também? Vamos entrar nesse componente, já que vocês gostam. Vamos fazer um E aí, live. pode? Vamos fazer um live. Pode a socialização pra saúde mental. E vamos falar de casais, então? Fugindo um pouco Fugiu aqui do já tema, vocês me não, puxam de termina volta. atividade física. que é Atividade importante. física para casais. Muito legal se você e seu marido, seu companheiro, sua companheira malharem juntos. Muito bom. Eu não gosto. Tem alguém que me puxa. Isso faz um bem danado. Então é socialização. Marido e mulher vão juntos. A mulher gosta do marido, não. Um puxa o outro e vão se conectando. Agora também é um momento em que você vai ter um espaço para você, com seus amigos, para falar besteira, para dar risada, para descontrair. Internalizar. Ter a sua individualidade, o seu Também espaço. dieta. Autocuidado. Isso é saúde não mental, Não né? gosto de conversar na academia, Magda. Eu gosto de fazer meu negócio. Aí vem... Não, para. Nesse caso aqui, Cheguei na polêmica aqui, de vocês. Nesse caso aqui, Magda, é o seguinte. Eu não gosto de malhar, eu assumo isso, mas eu malho. Então ela me puxa mais que eu puxo ela. Ela malha há 15 anos. Mas ela... puxa, te faz bem, não é? Engajamento. Por isso que eu faço questão que ela vai, entendeu? Aí- Abro mão um pouquinho dessa minha necessidade, porque é uma necessidade dela também. Necessidade. Não é uma isso é vontade. E Não aí- foge muito do documentário, porque fala-se muito sobre essas atividades juntos, inclusive. Sim, Eles estão é sempre isso. juntos fazendo as coisas. Eu não queria dar muito spoiler, mas tem até um casal que mostra que na velhice você ter uma companhia faz as coisas fazerem sentido. Essa parte, né? a questão da parceria, né? E se você estiver falando de terceira idade, mais ainda, eles vão achar que a atividade física não é pra ele. Eu tenho um paciente que joga tênis, aqui em Salvador, ele mora num prédio aqui próximo, tem uma quadra de tênis, tem 25 anos, que todos eles se aposentaram e eles descem pra jogar tênis todo dia de manhã. legal. Esse passou a ser o trabalho dele, né? E ele começou a jogar tênis frequentemente, regularmente. Lá ele fez o grupo de amigos, de lá eles combinam outra coisa, o churrasco do fim de semana, a cerveja que vem depois, conversam sobre as esposas, por que não, né? Não é um baba, mas eles vão falar da vida cotidiana dos casais e manter a socialização. Nós somos seres sociais, fomos feitos para viver em sociedade. O isolamento por si só vai adoecer. Então, quando tem a polêmica do baba, de a mulher que não quer que seu marido saia e tenha conexões, você não tá zelando pela saúde mental dele, verdade. porque ter o espaço dele e as conexões certeza. sociais são importantes também. só na rua, como em assim casa como também. pra você. Não é É. machista e nem feminista. Exatamente. Né? Que a mulher tem o seu espaço e o marido também. Manter as suas conexões. Assim, recentemente a gente descobriu uma forma de socialização. Que é toda terça-feira, meu amigo, ele malha comigo na mesma academia, todo mundo diz, só que eu fico com ele e ela malha com a filha dela. Então, é um momento que a gente mais conversa do que mais. É que Você é a Inclusive, pessoa que a malha gente de conversou fone? bastante, ó. Eu sou Vocês de sabem que fone. tem uma regra na academia, Eu sou vocês de fone. conhecem? Eu malho A de pessoa fone. que malha de fone não quer falar com ninguém. Eu malho de fone. Olha o Esse é o recado código. Quando a dado. pessoa malha de fone, ela foi pro mundo Tem dela. um detalhe, Vocês não se perceberam você tá ainda? com um fone e tá com o outro, aqui ó, tá, Talvez. pode falar. Dois, Mas, por favor, bloqueio. não interrompa. Não Quando eu interrompa. malho com Cat, eu malho sem fone. A gente Porque ali nem é fone só, bota- a gente Agora é malha a isso. língua. Eu e A minha gente malha filha a somos língua. muito parecidas. Nós somos chatas. Tipo, ela faz o dela, eu faço o meu e a gente se olha e dá um sorriso. Acabou. Essa tá é a tudo companhia. lindo. Maravilhosa. Mas isso também é companhia, né? Com Acolhimento certeza, às vezes é só estar do exato. lado. Você não precisa estar falando, Ajudando a pegar abraçando, um peso, apertando. fazendo. Que nem a gente tava ontem Perfeito. deitado, né? A gente Deitado na malhou- academia. A gente fez 3 séries lá, depois a gente deitou. Era abdominal, aí vocês pararam e Não, ficaram. nem Foi era. abdominal, Ele não. ainda postou assim. O treino foi tão pesado que a gente parou no chão. Foi uma mentira, viu, gente? Pra quem viu, foi. Mentira pura.
Ah, não, ontem não. Ontem eu tava na vibe só mesmo de fazer e seguir a vida. Você foi só por ir, né? Não foi nem só por ir. Eu falei, eu vou porque eu tenho esse compromisso. Isso. Não só comigo, Não, eu mas acho com elas. É um importante. compromisso que a gente Vocês já tem. conseguiram ver isso? Eu já acho tenho. Pra mim, tá importante. na aba das pendências do dia. Vai lá, É. fez. Isso, eu acho E todo mundo importante. odeia ir, mas adora Quando voltar, vai, não é? né? É. Quando Eu, você- inclusive, é outra sensação. ontem eu tava desanimado. Aí quando eu dei uma malhadinha, assim, que eu peguei 2, 3 pesos, eu falei, já tô até mais feliz. Aí cheguei em Não, o casa legal animado. é você saber o seu limite. Não tô afim de ir pra academia, mas eu vou pra manter a rotina, porque eu acho que rotina é importante. Sim, eu não sei. tô afim hoje, mas ontem eu já não tava afim, né? Isso, eu não tô aí vai afim de deixando, novo. né? Vai virar uma Tem rotina o dia de não tô novo. afim, Isso, ótimo, é. mas não tô afim hoje, Mas não tô vai amanhã. pra e- manter a rotina. E aí faz o que pode, o que dá, o que consegue. E mas ter se propondo rotina- a fazer mais. É um comportamento de longevidade. Sim. Ter rotina, porque é importante pra pessoa saber exatamente o que pra ela faz Previsibilidade, sentido. né? Exato, porque quando você tem a rotina, você sabe exatamente quando a coisa encaixa, quando não encaixa, isso não gera uma ansiedade. Isso. É, assim, pra algumas pessoas, claro, quem tem ansiedade como patologia pode ficar um pouco mais ansioso porque a rotina não vai acontecer da forma que ela espera. Mas saber te dá previsibilidade. Não, tudo bem, hoje não dá, mas amanhã vai dar, porque eu tenho essa rotina já. Mas um dos gatilhos da ansiedade é a sobrecarga mental, né? A gente tá vivendo numa sociedade muito adoecida, pós-pandemia. Quem é que não tem ansiedade? O que a gente tem que checar é se é um nível patológico ou um nível É. aceitável. Mas um dos manejos para ansiedade é você ter uma rotina. Eu sei, na minha cabeça tá uma sobrecarga. Eu preciso, sei lá, pegar pão na padaria, levar meus filhos na escola, pagar tal conta, fazer aquilo. Priorizar o que for eu já priorizar. buguei. Quando eu tenho uma Eu não rotina, pois é, Flui. buga. O cérebro buga. E vocês Isso sabiam flui. que a velocidade do seu cérebro é 40 vezes mais rápida do que a da sua voz? Eu sei. Quando você tem um Dislexia, sabe isso. pensamento, ele pensa 40... Olha que eu falo rápido, hein, gente? 40 vezes mais rápido do que isso. Vocês imaginam que tá É a processando lá dentro? dislexia, sabe? A pessoa que Nossa. tem dislexia sabe isso. E a ansiedade te faz esse montão de gatilho. Então, ter uma rotina de eu já sei, pagar conta toda segunda-feira, eu pago todas as minhas contas da semana. Isso já não é mais um gatilho de ansiedade. Ir à academia, É uma todo gatilho dia de às 8 da manhã. ter conta toda segunda pra pagar. O gatilho de ansiedade. Não foi É uma por exemplo, vez no pagar mês, conta, minha fazer filha. mercado. Fazer mercado. Vocês eu já vi que vocês fazem mercado todo domingo. É. Isso não Estamos facilita a tentando mudar rotina? pro sábado, Isso não facilita a rotina? Que você não tem demais. segunda, terça, quarta, quinta e ficar pensando que tá faltando Com isso? certeza. Então, um dos manejos, né? Como tem todo tipo de gente ouvindo a gente aqui, uma das dicas para manejo de ansiedade é você criar uma rotina. Porque você tira isso da sua memória RAM, né? Do seu Sim. cérebro que tá sobrecarregado e transporta isso para papel. E você Mas- começa a não se ocupar mais com isso. Importante também é a gente mudar de tempos em tempos essa rotina. esse Flexibilidade bloco para de rotina. né? Rotina no sentido de organização, Isso. não de neurose, né? Do sequência, toque, de um transtorno isso. obsessivo compulsivo, onde Porque senão nada a pode gente sair do vive no lugar. automático e isso gera também, né? Sim, com certeza. Uma ansiedadezinha. Mas é uma coisa que você... Ah, desculpa, vá, fale. O documentário fala também de um negócio chamado propósito. Essa é a minha Quando você tem um Verdade. propósito, você vive mais, porque você tem um motivo pra viver, né? Você nota isso, dá um negócio de um derruba. Esse aqui derrubou os morangos tudo nesse instante. Agora eu sou obrigada a Gente, comer o as Taurino três. tá comendo tudo, Come tá? tudo. Tá bem que não Gente, tem mais nenhum convidado O depois. propósito dele é terminar. É, o aqui. propósito. Tá a gente falando de disponível. propósito. Prata dele. O morango já falou Fica à ali. vontade, amigo. O Vou trazer morango, mais pra perto. o morango falou, Aí, me coma. pronto. Só não derrube, tá? Não, vamos deixar no meio. Coleguinha, dividir com os Ó, vamos coleguinhas. lá. Falando de propósito, né? Quando você tem um propósito, tem um motivo pra viver a mais. Você nota isso na diferença dos pacientes que têm esses transtornos de depressão, ansiedade, dos pacientes que, tipo, vão por prevenção, que os que vão por prevenção, eles têm propósito, eles querem buscar, e os que estão mais com patologias, eles têm a falta do propósito. Sim. O primeiro problema é que normalmente as pessoas não Não vão à sabem. terapia por prevenção. Elas não querem ir e acham que não precisam, né? Depois da pandemia deu uma ressignificada nisso, mas a maior parte das pessoas acha que eu dou conta, não preciso, psicólogo é coisa pra quem tá maluco, é pra quem expressa fragilidade. Difícil. Qual o problema de expressar fragilidade? Me diga. Qual o problema de se acolher e dizer que você não dá conta? Eu sempre uso uma frase, tudo bem não estar bem. Tem dia que as coisas não estão bem e você não está bem. E a gente tem vivido uma sociedade adoecida de autocobrança. Agora, o propósito, ele é o que te move, né? E a gente encontra nos pacientes, e estudos mostram que a maior parte dos pacientes que desenvolvem depressão, vamos pegar, por exemplo, falando de longevidade saudável, umas mulheres de 60 anos com síndrome do ninho vazio. Isso. A vida inteira eu vivi para criar os meus filhos, para ser a esposa. De repente eu não tenho mais essa função. Quem sou eu? Sem propósito.
Da ladeira abaixo. Câncer de mama, depressão. Sim. A maior parte das doenças incide nesse período. Óbvio que tem um fator genético e biológico, sim, mas a vida fazer sentido, né? Uma coisa que eu estava conversando lá fora com o Chesman até, na oncologia, o paciente... Você quer ser vítima ou sobrevivente? Quem é você na sua história? Sim. Porque quando você tem um paciente oncológico, ele tá diante do sofrimento, da dificuldade. Mas você pode encarar isso como eu sou a vítima, pobrezinho, coitadinho de mim, e ficar com os ganhos secundários da doença, ou ter um espírito combativo e ir pra cima daquilo. Então, e que vai fazer diferença é o propósito. Mesmo num paciente com câncer, diagnostiquei. Eu quero viver, porque eu quero ver o meu filho se formar na faculdade. Porque eu ainda preciso dar, sei lá, volta ao mundo, mergulhar numa cachoeira, não sei quais são os propósitos, mas a gente precisa ter, todos os dias quando você levanta, você pensa em alguma coisa, não? Sim. Me conta aí, o que te moveu hoje de manhã quando você saiu da cama? Levantar? Adiantar o lado pra gente não brigar, porque Isso não é propósito, isso é objetivo, tá? Eu acho importante. eu sempre acordo atrasada. Tem uma coisa que nos move por estar aqui falando, Não nos é assim, expondo, meu né? propósito de alcançar mais pessoas com a minha mensagem. Sim, de Eu levar tenho- pra quem pode ouvir, né? Isso. Olha como é Exatamente. importante isso que você está falando, Magda. De ter um propósito, mas como chegar ao propósito. Né? Eu conheço, assim, vamos dizer, eu acho que 80% da população, eu tô chutando aqui, tá? Não sabe o propósito. Não tem Não noção. sabe nem como descobrir. Não sabe como descobrir. Então, quando você faz essa simples pergunta, o que te levou a levantar da cama hoje? Já dá um... Você viu que ela bugou, né? Ela ficou... a Olha que é uma pessoa pessoa que tem, né, um contato com No meu um caso, foi o conhecimento e despertador tal. mesmo que me levou a levantar aquele. Não, mas que eu você boto podia 6, desligar e ficar 7. de novo. Foi Meu meu soneca Mel vai funciona. brigar comigo, É. porque Mel é pontual. Mel disse se você chegasse aqui mais 2 minutos. Eu disse, você ia ficar, porque eu sou muito pontual, eu sou muito respeitosa. Eu fui dormir mais cedo ontem por É um causa valor disso. importante, mas assim, descobrir o propósito através dessa simples frase. As pessoas não querem perder tempo, Pensando Pensando no que move nisso. elas. simplesmente elas querem no automático. Né? Sim, você pega grandes executivos de empresa, tava citando pro Chesman um exemplo de uma pessoa que passou por um treinamento semana passada. Eu quero subir na carreira, mas você quer subir pra quê? Por quê? Você quer fazer porque eu vou ganhar mais dinheiro. E você vai Sim, fazer o quê pra com quê? esse mais Com esse dinheiro? Eu vou dinheiro. comprar mais carros, eu vou fazer mais viagens. Pra quê? Por quê? É isso, Às vezes a a gente gente tá vai perdido chegando. no sentido do topo, né? Eu Meu objetivo é vejo chegar no muito. topo. Pra quê? E o que você vai fazer lá? Fazer o caminho contrário, descobrir, Perfeito. não, a essência tá aqui. Exato. Então, nas pequenas coisas eu posso encontrar. Eu vejo O meu muito. propósito na internet, eu sou psicóloga. Psicólogo não gosta de se expor, nem falar da vida própria e muito menos de mídia. Mas o mundo mudou e eu sei um monte de coisa que pode ajudar um monte de gente. Então, toda vez que eu ligo a minha câmera no Instagram e vou fazer um vídeo, eu penso, tem gente que vai se beneficiar disso. Ó, o propósito. Tem gente que vai ouvir isso e vai pensar diferente daqui a 15 minutos quando tiver um conflito. Verdade. E não Eu importa a falo quantidade que de precisa curtida, tá. né? Não importa. E não Não importa. a importa, quantidade de importa que você curtida. ajudou uma pessoa. Fale, meu Eu amigo. vejo Aqui assim. com o meu microfone, rapaz. Hoje. Eu vejo muita gente, assim. Eu assisto algumas palestras e vejo uma frase que é muito interessante: que se você for pro abismo, é melhor que você vá de bicicleta. Porque se você tiver de Porsche, você vai chegar lá mais rápido. Quem diz isso é Lúcia Helena Galvão, uma filósofa, né? E aí, isso que Magda trouxe é interessante, porque se o seu propósito for um propósito ruim, não vale a pena ficar Não é trocando de ruim carro pra ou fazer bom, isso. não é ruim ou bom. Não, ruim no Perdido. sentido- Exato. Né? Ou, tipo, você tem um Porsche, beleza, eu vou trabalhar mais dinheiro pra ter um carro, e aí você bugar seu sistema imune e desenvolver uma doença como o câncer, por exemplo, que é o que a gente tava falando biologicamente sobre a doença, e aí você aí? foi de Porsche, Pois é, beleza. foi de Era melhor Porsche. você ter ido de bicicleta. Pois Porque é. pelo menos você chegar depois. Aí entra no consultório de Saudável um Magda, pouco mais, né? a pessoa fala, não, porque eu quero um poste. Sim, mas por quê? Aí você vai no porquê, né? A pessoa diz, No não, final, é não porque. tem. Não, é porque na minha família a gente só andou de ônibus, ou então porque eu não fui Brilhante. reconhecido, porque meu pai e minha mãe duvidaram de mim. É. Aí vem, aí as questões, né, pra descobrir. E aí eu digo que terapia é faxina no porão, né? Adoro. Aí você abre o seu porão e começa a tirar Adoro. entulho. Que você acha que não tava E lá te bate nos incomodando, peitos, mas né? tá fazendo tudo, né? Tá moldando o seu comportamento hoje. Então, Pra não ter câncer, por favor, vamos limpar, né? Tipo assim, É. né? Pra não dar uma teia de aranha, vamos limpar antes, né? E Cris trouxe essa pergunta, assim, sobre prevenção, né? Sobre se as pessoas buscam. Assim, eu sou nutricionista oncológico, eu cuido de pessoas que estão em tratamento de câncer, mas eu também cuido de pessoas que foram tratadas e que estão curadas e que agora entenderam uma nova perspectiva de vida e Muito etc. bom. Né? E também de prevenção.
Mas 99,9% dos meus atendimentos são de pacientes que estão em tratamento. Ou seja, eles só entenderam a importância a partir dali e muitas vezes entenderam essa importância porque um outro profissional, médico, etc., disse: você precisa buscar um nutricionista oncológico para te ajudar nesse frase processo. Que eu falei nesse instante, eu vou repetir aqui: acorda, menina, antes que o despertador toque. Exato. Então, boa parte é com o despertador tocando E já. por isso eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram com o tema do documentário, porque ele vai falar, é spoiler, mas é impossível não dar, né? Exatamente disso, né? Faça esperar o sentido despertador. hoje. E esse documentário é pro meu filho que tem 15 anos, Perfeito. que tá começando a moldar. Perfeito. É pra quem tem 30, pra quem tem 50 e pra quem tem 70. Porque quando você disser, viva até os 100, quem tem 20, vixe, até os 100 tem tanta coisa, isso não me interessa. Te interessa hoje, no aqui e agora. Porque se você estabelecer conexões sociais importantes, se você desenvolver uma rotina alimentar e se você fizer tudo que precisa, né? Todas as coisas, a alimentação, tudo que tá Atividade física, tudo. registrado lá, e a conexão social e o propósito, aos 20 ou aos 30, certamente você vai chegar melhor aos 50. É porque você vai ter uma linha a seguir. Sim. Né? É um caminho. É uma seguir. construção. E o documentário traz a reflexão de muitos anos de estudo e pesquisa. Quando eu terminei, eu disse: o mundo inteiro precisa assistir isso, né? É muito importante para todo mundo. Então, para quem é? Para quem tem 15, 30 ou 50 ou 70, né? E muitas vezes, o que eu percebi nesse documentário, eu achei muito interessante, a gente eu digo no Brasil principalmente, que é a realidade que eu vejo, a gente descarta os idosos. Sim. E isso, como você falou, a síndrome do ninho vazio, eu recebo alguns clientes, porque eu tenho muitas mulheres que chegam após os 60, meio que, e agora, o que é que eu faço? Uhum. Né? Porque a aposentadoria, ela pra mim, é a mesma coisa do ninho vazio. Sim. Deixa uma É falta. perder o seu propósito, perdeu, né? Porque E a pessoa se sente inválida, se sente improdutiva, se sente inútil. Então, lá no documentário, a gente não percebe isso. A utilidade é eterna. Tem uma das regiões, que acho que é da Itália, que ele conta que tinha uma lenda nesse lugar, onde quando os pais ficavam mais velhos, eles colocavam acho que eles... Numa casa? Numa casa não, num abismo e empurravam. Sim. Ó, como era brutal o negócio. Aí teve um filho Que fez diferente. que escondeu o pai pra não jogar no abismo. E aí esse rapaz prosperou muito, né? Teve muito retorno financeiro, de vida, de saúde, de tudo. E perguntaram pra ele: qual é o segredo por você ser diferente de todo mundo? Ele falou: eu fiz diferente. Eu não joguei meu pai no abismo, eu cuidei dele. Preservou e aprendeu com ele, né? Porque os idosos trazem muito conhecimento. Exatamente, com pessoas antigas a gente consegue aprender mais. E aí eu tiro disso essa coisa do tratamento mesmo da pessoa quando vai ficando mais velha, dela se tratar como uma pessoa ainda útil, porque a gente fica na ansiedade, culturalmente, pela aposentadoria. Isso. Eu quero aposentar, eu já tô velho. Não, eu tenho que me cuidar como se eu fosse uma pessoa... não é nem normal, porque todo mundo é pessoa normal, mas como se a vida fosse ativa mesmo. E Sim. isso depende mais de mim, né, do que do outro. E dos filhos É também, legal. parar dessa forma. O documentário, ele traz 2 pontos muito importantes, né? Que a gente precisa entender. Primeiro que, no momento em que a gente decide que chegou o fim à nossa vida, Isso que eu ia o falar. nosso corpo escuta. Escuta. Né? Então, no momento em que você para... Bom, nosso propósito das nossas células é nos manter vivo. Elas têm um objetivo único, né? Todas elas, que é nos manter vivo. O câncer, inclusive, é uma célula que muda de objetivo desistiu. sozinha. Vamos falar um pouquinho disso também? É importante. E aí, só pra terminar, Sim. E aí, assim, isso é um ponto, né? Então, no momento em que a gente decide, acabou, o corpo escuta. Não, decide, acabou, e é isso. E aí ele vai morrendo, né? Viver, Naturalmente. morrer é uma decisão. Viver. Claro que existe a idade biológica, cronológica, isso não deixa de existir, mas existe essa questão. Um outro ponto importante do documentário, que acho que a gente pode até abordar a seguir, ele traduz questões biológicas, né, questões científicas, em uma linguagem em que as Simples, pessoas possam interpretar de uma fácil forma mais... compreensão. Porque aí a gente pode se perguntar, mas por que essas pessoas vivem mais do ponto de vista biológico, do ponto de vista, né, de autocuidado? E a gente pode até trazer um pouco mais disso, né?
Sim, Magda, sobre a célula, né, que ele estava falando. Na verdade a gente estava falando de câncer, né? E as pessoas, a nossa geração usa a palavra com facilidade. Provavelmente, bom, nem sei se vocês são da mesma geração que eu, gente, desculpa. Eles não. Alguma geração anterior, assim, quem tá por volta dos 60 ou 70, usava doença ruim, tá com aquela doença. Ninguém dizia a palavra câncer, né? Porque era um temor absurdo. E aí ele disse, eu nunca uso oncologia, eu gosto de usar o câncer, porque é o câncer. E o que é o câncer? O câncer é só uma falha no seu sistema imune. É uma reprodução celular desordenada. Todo dia que você tem dor, se eu me beliscar aqui, morreu uma célula. Toda vez que a célula morre, ela tem que renascer e reproduzir. O meu corpo é uma fábrica. Imagina uma linha de produção da Coca-Cola produzindo coca. E a gente produz célula. Em algum momento, o seu corpo reproduziu uma célula danificada. E ao invés de parar essa produção desordenada, ele aglomera e vai criar uma massa tumoral. É o seu corpo que falhou, né? Porque ao longo da vida ele já fez várias vezes isso no seu sistema imunológico. Então, diariamente, o que foi que aconteceu? E é a pergunta que a psicologia faz. Que componente estava acontecendo? E a gente consegue saber que o cortisol baixou biologicamente, que os níveis de estresse influenciam. Que o sistema imune estava hiperativo ou em demanda alta e não deu conta daquilo. Enfim. Então a gente tem um aspecto emocional até para adoecer. Lógico, é uma doença multifatorial. Tem uma tendência genética, mas tem sim o aspecto componente emocional, mais o alimentar e mais a dieta. Então, quem quer viver até o 100 precisa pensar no aspecto emocional de ter câncer, de se relacionar com a doença. Já que a gente vai entrar no Outubro Rosa agora, né? Sim, falando um pouco de... Já estamos aqui, de rosa, todo mundo. Eu achei que só você que não ia estar de rosa. Eu tava esperando o timing. Eu tava esperando só o momento de botar meu chale. Chale. Mas você pode usar também no Outubro Rosa, diz que usa de forma de lenço, né? Bota aí, tem a campanha do lenço, né? Que as mulheres... Eu até fiz um vídeo uma vez. Eu já vi um vídeo de você de lenço também. É importante. Ó. Na verdade, no paciente oncológico, esse ele lenço, usa pra trás. Ele faz o lado, exatamente. A gente vai aprender aqui, né? Mas pode usar de forma de coisa de novo. Mas se a gente entrou no Outubro Rosa, o Outubro Rosa é muito focado no câncer de mama. Mas isso é atitude, né? Quando você fala de prevenção, de se conhecer, da mulher se tocar, de conhecer a mama, de saber se tem uma alteração, de fazer o exame, né? De estar lá, é atitude. E é a mesma coisa que você expande para as outras coisas. A atitude de levantar e ir para academia, mesmo sem gostar, porque você sabe que precisa disso. A atitude de escolher um prato de proteína com legumes ao invés de um junk food, né? De uma comida, um McDonald's da vida. Então, é tudo atitude. E a campanha de prevenção, ela vem para conscientização, mas do quanto você pode fazer diferença na sua vida. E aí eu acho que a gente precisa expandir um pouco mais, né? Não é só o autoexame que previne, é tudo que a gente tá falando aqui. Quando a gente fala de se sentir útil, como você falou, desistir, né? Naquele momento que você fala quando a pessoa entra por exemplo, na menopausa, né? Entrando no climatério, que já tem aqueles sintomas assim bem então já foi. Você já tá dizendo que você não é uma pessoa mais ativa, acabou pra mim. É incrível isso. Mas aí vem a medicina, né? E a reposição hormonal e tudo que você pode fazer. Mas eu digo, nem precisa chegar até ali. Claro que isso é importante, óbvio, pra quem acredita, pra quem quer. Mas eu falo de comportamento mesmo. Você já tem tal idade, então não é mais pra estar fazendo isso. Qual idade pra fazer o quê, gente? Tivesse limites, até aqui você pode fazer isso daqui pra lá, isso já não cabe. Mas por que não? É o que o meu corpo tá dizendo que sim ou que não. Como essas senhoras lá do documentário que agacham, vão tirar suas hortaliças ali, enfim, pra... Engraçado, no documentário não existe nenhuma dessas regiões na América do Sul. Se eu não me engano, não tem. Talvez acho que no Chile, que eu não me lembro muito bem, mas acho que tem. Acho que é Costa Rica. Mas, por exemplo, Costa Rica. É Costa Rica. No Brasil, que poderia ser um país por conta de toda a sua diversidade, e aí eu tô falando de diversidade, eu tô falando de praias, eu tô falando de floresta, eu tô falando de animais, sobreviveram anos e anos com... Exatamente. No Brasil não temos, porque a gente tem, de fato, aí uma disforia até de imagem. Inclusive, em relação a outros países, a gente vive no estilo de vida americano, por exemplo, que não deveria ser o nosso, porque nosso país é completamente diferente. É como se a gente se inspirasse no estilo de vida que diferente. Eu tenho duas perguntas relacionadas a câncer e alimentação, que são tabus, meu. São tabus mesmo, Magno. Primeira. Faça. Peraí, deixa eu ver se eu vou tocar o sininho. Primeira coisa. É a questão... Tem uma coisa a ver com a outra, né?
Mas eu vou começar por ele. Menina, que suspense. Bora, fala! Filha. Aquele que dizem que é pior do que a cocaína. Quem? E outro dia você explicou pra minha mãe de uma forma tão lógica. Eu queria que você trouxesse essa explicação aqui, que é o açúcar. O açúcar. Relação açúcar-câncer, né? Pra tirar esse peso. Vamos tirar esse peso. Inclusive, tem muito açúcar aqui hoje. Que delícia. Muitas pessoas falam que o açúcar alimenta o câncer. Né? Isso é remanescente de um estudo antigo, onde foi identificado que, de fato, existe uma relação do açúcar ali como fonte de energia. Mas Magda trouxe, né, antes um conceito extremamente simples. O câncer é uma célula nossa, né, que deu defeito, e aí o nosso sistema imune, que é o nosso sistema de qualidade, vamos dizer assim, ele não foi capaz ali de encerrar a produção daquela célula. Vacilou. E aí ela continuou. Outra coisa. Exato. Né? Em outros Na preocupação estresses, de pagar a conta. Exatamente. O boleto da segunda-feira. O namorado que foi jogar o baba. Exatamente. Então aí, as nossas células, elas utilizam o açúcar como fonte de energia. As nossas células utilizam a gordura como fonte de energia. E as nossas células têm a capacidade, inclusive, de usar até as proteínas como fonte de energia, os aminoácidos como fonte de energia. Então, essa relação direta, ela é muito pequena de dizer. Porque se eu tiro o açúcar de um paciente que está com câncer, aquela célula tem capacidade de utilizar uma outra fonte de energia, que seria a gordura. E se eu tiro a gordura, ela tem a capacidade de utilizar outra fonte de energia, que seria os aminoácidos dela mesma, inclusive. Então, às vezes, ela se destrói, a gente chama isso de autofagia, ela se destrói para utilizar os recursos que ela tem para se manter crescendo. Então, essa relação foi quebrada, não existe. O grande risco de você tirar o açúcar de um paciente, tirar o açúcar que eu estou dizendo, tirar o açúcar, mas tirar os alimentos que são fontes de carboidrato, por exemplo, de um paciente que está em tratamento, é você colocar ele dentro de um risco de caquexia, por exemplo. E aí, o que é caquexia? É exatamente a perda abrupta e agressiva da massa muscular e da função da massa muscular. Então eu coloco aquele paciente em risco de vida mais do que ele já está por conta da doença. Então, hoje a gente não trabalha, né, um profissional de nutrição oncológica, né, que entende, que busca, que se atualiza sobre esse aspecto, já sabe que tirar os alimentos fontes, né, de carboidrato de um paciente é colocar ele, na verdade, né? em risco. Mais arriscado. E você, Magda, o que você fala sobre o açúcar? Na verdade, eu vou deixar para o nutricionista, né? Mas a relação do açúcar com a dopamina, a serotonina, açúcar é fonte de prazer, né? Na maior parte do tempo, o cérebro vai buscar e o cérebro é nutrido por essas coisas. Então, quando você tem um desequilíbrio emocional, é muito natural que você queira alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis. Né? Uma pizza, um hambúrguer, né? O quentinho, aquele chocolate, aquele leite quente, qualquer outra coisa assim. Então, a relação que você mantém com a comida é muito importante. E esse que a gente chama de comer emocional, né? Sim. Tem dia... Você já sentiram fome nomeada? Que assim, tô morrendo de fome. Você disse agora, eu tô com fome. Serve qualquer coisa? Não. Arroz puro? Serve... Não. É fome... Tem dia que eu tô com fome de acarajé. Olha, fome de acarajé. Fome nomeada só na Bahia. É uma fome nomeada. É uma fome de alguma coisa que vai suprir o meu desejo. Então, isso tem uma alavanca emocional. Porque quem tá com fome quer matar a fome. Come qualquer coisa. Pode ser pão puro, tá tudo bem. Minha mãe disse que a gente não sente fome. Quer dizer, tipo assim, a gente na nossa família, a gente sente vontade de comer, né? Minha mãe diz muito isso. Mas assim, qual era a outra que você falou que tem a relação? A outra questão é a questão do bichinho. Aquele fofinho, o gostosinho, que todo mundo gosta com a manteiguinha, o pão. Eu vi no documentário que tem uma área, que é na Itália, que eles comem muito... na Itália é comum macarrão, né? Pizza, macarrão e pão de fermentação natural. E aí eu quero saber de você essa relação do trigo, porque realmente muita gente tem evitado o trigo, inclusive eu, por várias questões. Mas eu quero saber essa relação do trigo, do amido, né? Na vida da gente, em relação com o câncer também. Vamos lá. O pão é uma das comidas afetivas mais antigas do mundo. Né? O pão é milenar. O pão é milenar. O pão é pão. Jesus repartiu o pão. Pão é pão. E aí, qual o grande lance do pão? Né? Hoje, nós temos uma qualidade de pão muito diferente da qualidade de pão que a gente tinha antigamente, que é esse pão feito com fermentação natural. Não existe uma relação direta de absolutamente nenhum alimento com o desenvolvimento de câncer. Por que eu frisei alimento? Porque existe relação direta com condimentos, com aromatizantes, com
enfim, conservantes. Coisas que colocam no alimento Exato. pra deixar ele mais palatável. Bonito. Mas não, nítido, exatamente, mas não tem nenhum alimento específico que você diga assim, esse alimento causa câncer. O grande problema do trigo hoje é a qualidade dele, que muitos são transgênicos, assim, não existe estudo comprovando ainda que a transgenia vai trazer nenhum tipo de doença, mas o alimento transgênico precisa de um consumo maior de agrotóxico, por exemplo, para se manter. Então isso já tem relação. O agrotóxico em si já mostra uma relação direta aí com o risco para o desenvolvimento de câncer. Então, é dentro desse contexto. O alimento em si, o pão em si, não tem nenhuma relação. E quando a gente fala de pão de fermentação natural, a gente está falando de um pão que foi curtido, que foi feito ali com o tempo. Você vê que ele é mais furadinho, ele é mais leve, muitas vezes, para as pessoas que consomem, porque toda aquela fermentação, ou seja, a ação que a bactéria faz ali para fermentar, demandou o tempo necessário para aquele pão ficar daquela forma. O pão que a gente come aqui, não, é rapidinho para poder a gente comer logo. Papum, ele fermenta em minutos, praticamente, e vai pro forno, já fermenta assando e é aquilo ali. Então, isso torna o alimento menos digerível, e aí algumas pessoas têm reação muito mais complicadas, porque tem mais sensibilidade àquela proteína que é gerada ali, enfim, tem esses contextos. Você falou uma coisa muito importante que tem a ver com o documentário também. Você falou, aquele pão que é feito com os processos reais, né, que ele precisa passar. E como ele é feito, a forma que a gente faz, o manuseio desse pão tem a ver com fazer as coisas com as mãos. Sim. Né? Comida é integração, né? Isso. É afetivo. Então, sempre digo para os pacientes, você vai entrar num processo de dieta, tenta cozinhar, explora o menu de saladas que você pode fazer e faz você a salada mais caprichada. Você mistura lá um abacate com uma coisa e faz uma guacamole, ou você vai botar uma mexerica. Adoro salada com tangerina. Alguém já tentou? Não. Bota uma tangerina na salada. Maçã eu já comi. Já criar a sua própria... Inclusive, nutricionalmente, é uma técnica ótima para trazer ferro, por exemplo. Quando você junta cítrico com folhas verdes escuras, você melhora a biodisponibilidade, por exemplo, de ferro. Intuitivamente, a minha salada tem tomate cereja com folhas verdes. É por isso que sempre tem laranja na feijoada carioca. Tem laranja, sempre tem laranja junto com a folha de couve, porque a folha de couve é rica em ferro, mas é um ferro que não é bem disponível naturalmente. Então a vitamina C da laranja ajuda a fazer essa absorção. Segurar o ferro. Mas o que eu ia dizendo, melhora a criatividade, né? Porque se você começar a explorar, preparar um risoto, fazer uma coisa diferente, mesmo no processo de dieta, né? Você tem lá uma prescrição de uma tabela alimentar. Como é que eu misturo com isso? Tem uma prescrição de aipim com carne. E se eu fizer um escondidinho, botar um queijo e gratinar, não fica mais interessante do que aquele quadradinho? É que então, você sempre fala, né? E aí você se engaja nisso socialmente. Sim. Começa a ter prazer no cozinhar, em dividir isso com alguém, no alimento, né? E tem uma coisa que a gente chama de mindfulness eating. Isso. Que é a Chesman pode falar melhor sobre isso, né? Mas é o mindset da comida, né? De você comer integralmente naquele momento, de manter uma relação com o alimento. Da execução. O que a gente mais tem feito é comer assim, né? Tem duas coisas importantes. Vejo, assim, você e a comida. É essa a hora, a conexão. Isso que você falou, pra eu não perder esse fio da meada, tem duas coisas importantes. O Mindfulness Eat, que é você comer com atenção plena, né? Que é um comportamento extremamente necessário hoje. E o Slow Food, que é a preparação da comida no tempo que ela de fato precisa. Hoje, com o advento de um monte de coisa, de air fryer e enfim. Tudo muito rápido. A gente usa tudo muito rápido. E você preparar, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, hoje, o estilo de vida do Mediterrâneo é considerado padrão ouro para a prevenção de câncer, né? Padrão ouro que a gente fala é aquela dieta, aquele comportamento que mais previne, né, a partir de estudos. Cientificamente comprovado que deu mais certo. Exato. E aí, isso não envolve só a comida, mas envolve a preparação da comida, envolve a preparação da mesa, existe dança. Então, quando você vai pro Mediterrâneo, para aquela região, você percebe que as pessoas elas não só comem bem, elas preparam a própria comida, elas buscam o próprio alimento, elas plantam, estão juntos, socializam. Vivem numa tribo, tudo que é pra poder viver mais. Eu vou além, viu? Você, quando tá fazendo alguma coisa, você tá aqui no presente, aqui e agora. Então, fazer coisas manuais traz você pra Por que você descasca bem uma laranja? Porque na hora que eu tô descascando a laranja, eu estou apenas descascando a laranja. Não dá pra você descascar a laranja no celular, você acaba estragando tudo. Pois é, né? Tá gostoso o papo, né? Tá gostoso. A gente sabe que a gente já tá chegando na nossa hora, Poxa, não, né? Esse negócio de hora não gostei não, tava bom, tinha um monte de pergunta ainda. Mas a gente tem que realmente dar uma fechada aqui. Temos que fechar. Vamos convidar de novo. Eu adoro. Vamos trazer de novo. Só chamar. Mas eu quero assim, ó. A câmera é aquela ali pra vocês falarem com o pessoal de casa. Cada um vai dizer uma mensagem, algum que deseja Mas passar. peraí, antes disso, eu quero dizer onde eles atuam. Ah, é verdade, ô Louro! Vamos nessa, Louro!
Clínica Salus, Saúde Integrada, nossa apoiadora nessa temporada. Nessa continuação do nosso podcast. Sim, Diga aí. porque a gente, assim, lá a gente trabalha com esse tratamento, assim, ó, conjunto, sabe? Multiprofissional, espiritual, olhando por todos os caminhos. Tudo multiprofissional. Então, se você gostou do papo aqui e quiser realmente ser atendido por um desses dois profissionais, Magda Brito e Chesma Carneiro, é só ligar para Salus e falar com quem? Fala com Kátia e com Júri. Não pode falar Júri não, porque senão Catinha, Se né? falar só Júri, Kátia briga. Com Fala com uma das duas, agenda consulta pra eles. Isso que ela falou é muito importante, que é atendimento integrado, né? Exato. É corpo, mente, alma, espírito, tudo. Porque tem outros profissionais também, né? Como Tem a uma gente galera trabalha boa lá, né? Exatamente. Dá pra fazer tudo. Prevenção e tratamento também, né? Exatamente. Tudo a gente outro- consegue encontrar lá na sala. E outro apoiador? O nosso outro apoiador é a Que é um complementar, farmácia né? de manipulação a plantário. Complementar, né? Que manipula fórmulas. A gente já falou sobre ela aqui. Que é na dose certa, pra cada Individualizado. indivíduo. E também com relação à qualidade, né? Porque, gente, não dá pra fazer manipulação em qualquer não lugar, dá né? pra fazer em qualquer lugar. Não vai pelo preço, vai pela qualidade, porque precisa ser com segurança, com confiança, pra você fazer seu tratamento bem certinho e ter os resultados que E a plantário tem o dois, né? Preço e qualidade. Tem, Então, com certeza. é isso aí, procura plantário. Então, vocês gostaram deles, então agora eles vão, assim, fazer aquele breve resumo. Por quê? Vou deixar uma mensagem pra Deixar galera uma de casa, mensagem, o que é. eles quiserem. Fiquem à vontade, ó. Tá com vocês. Aquela câmera ali. Pode ir, vai. Vou lá, então. Queria agradecer primeiro o convite, né? Foi um prazer. Estou super aberta a próximos convites e outros temas. Mas acho que o documentário foi um bom gancho para a gente pensar, né? Muito tem se falado em saúde mental depois da pandemia, os níveis de ansiedade e depressão, a gente tem estatísticas muito maiores. E se cuidar é uma vertente de todos os aspectos, né? Multifatorial. Então o documentário traz bem esse gancho de busque a socialização, mantenha as conexões saudáveis, cuide de você, né? É iniciativa, é atitude, né? Passando pelo Outubro Rosa, fazer o exame, a prevenção é uma das abas bem pequenininhas. Você precisa de muito mais que isso, que foi o que a gente falou aqui. Fico lá na Clínica Salus à disposição, esperando que a gente possa ter somado aí no nosso propósito de levar informação para quem precisa e de fazer bem para as pessoas. Com Obrigada pelo certeza. convite. Olha. Passou tão rápido. Foi gostoso. Ah, A gente percebe é. que foi Rápido. gostoso porque passou bem rápido, né? Não. E esse muito mais que ela fala é o básico, tá, gente? É. Muito mais que ela fala é muito básico. Pelo amor de Deus, se cuidem. Bom, meu recado, agradecer também, eu acompanho esse projeto de vocês desde o início, né? E sou fã do trabalho e acho que é extremamente importante. Quero agradecer por estar aqui, né? E deixar uma mensagem de cuidado, de autocuidado, né? Eu costumo levar essa mensagem da prevenção ao câncer e do tratamento. O câncer, ele não é uma determinação de morte, pelo contrário. É a chance e a oportunidade que as pessoas têm muitas vezes de rever, né, como encararam determinados contextos de sua vida. E a nutrição vai estar ali, né, como participante também, né? Como aliada, né? Como aliada para trazer conforto, para trazer cuidado, para trazer prevenção. Enfim, a comida, ela é de fato algo que cura as pessoas quando é tratada com respeito, da forma mais bonita possível. É isso que a gente faz. Além de ser deliciosa. Além né? de ser deliciosa. Eu, como taurino, gente, enfim, né? A Vocês gente viram percebeu aqui. viu, Eu Fê? fiz toda uma comida. E eu tô lá na Salus também, né? Participando dessa equipe incrível. E dessa clínica que eu adoro, eu chamo de minha casinha, né? Foi onde eu comecei e certamente continuarei lá. Com Isso aí. o Instagram deles, né? É. Tem o Instagram. Por favor, Minha Magda. psicóloga Magda Brito. Ela ia pegar o Tudo celular. junto. Você Porque ia eu lembrar, ia né? dizer. Psicóloga. Porque no Instagram eu só entro. A gente vai escrever aqui, É. tá tudo Vou botar certo. aqui na... Que bom que vai botar, né? Porque o meu é chesma.nutricionista, como vai botar aí embaixo isso. Vocês Já- vão ver como é que se escreve SHASMAN de navio. Já acabei! É que eu sempre tenho que falar isso, gente. Não tem jeito. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Nossas redes. Calma, vou Ah, falar. você esquecer da gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Zona Azul, essa Zona Azul maravilhosa, que não é da prefeitura, como eu falei. Domingo que vem tem mais, acompanhe. Todo domingo, 9 da manhã, a gente tá aqui batendo Tomar esse aquele papo. cafezinho. Cafezinho massa de manhã. Levanta cedo pra preparar o café. Sim. E ó, Sem estressar, Já sem aproveita. pressão. Prepara o café cedinho, chama a família, bota no sofá e curte aquele momento socializando. Aí, tudo junto. delícia. Faça Nossa. seu cuscuz. Faz o cuscuz, né? Comprar cuscuzeira, você que não conhece.
Fala aqui comigo que eu mando aí pra sua casa. Você paga, no caso, né? Manda o link, manda o link. Manda o link do Mercado Livre. O que mais? Nossas redes. E aí, .pod, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, em breve no Quai. Mel Oliveiras com 2 L's. Mel Oliveiras. Mel com 2 L's. Oliveiras. Ah, viu que eu acertei? Mel com 2 L's. Oliveiras. Cri Salles 7. Cri Salles 7 é a minha rede. Você pode acompanhar também a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, aí tudo, se você gosta mais de ouvir, sem problema nenhum. Não esquece de deixar o quê? O like, o coraçãozinho. Fala comigo também, ó. Eu sou tão carente. Se inscreve no canal. E se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal. Se tiver dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai mandar pra eles. E eles que se virem depois pra tirar a dúvida de vocês. E é isso. Domingo que vem, a gente tá aqui de novo. Bora se despedir? Tem mais. Nossa despedida, você já sabe como é? Não. No mais, um grande beijo. Fica com Deus. Já Ah, você sabe. Já Vamos sabia. nessa. É lá agora, ó. No mais, um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.